Bom, a gente restabeleceu o contato com o nosso correspondente internacional Ivan Kleber, só relembrando aqui a nossa audiência, então, que o presidente Lula realizou 14 telefonemas, participou de 3 encontros bilaterais, alguns dos nomes que a gente citou aqui, Xi Jinping, Gustavo Petro, Emmanuel Macron, Donald Trump e também José Antônio Casti. Nós acionamos o Ivan, que já está aqui na nossa tela. Nós temos a declaração também do ditador Alexander Lukashenko, em defesa de Lula e de eleições transparentes no Brasil. É isso mesmo, Ivan? Muito boa tarde para você, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Tauane, uma saudação especial a você e a toda a audiência que nos acompanha nessa segunda-feira. Bom, bastante coisa acontecendo. Essa é uma eleição no Brasil, as eleições de 2026, que do ponto de vista geopolítico talvez sejam as eleições mais importantes da história envolvendo o Brasil neste contexto mundial. Lula usou bastante o telefone, como você bem disse, no mês de janeiro, não é? Várias ligações, vários compromissos, conversou com Xi Jinping, conversou com o Putin, entre outros, Macron. Agora, o que a gente precisa entender aqui, Tauane, são 2 pontos extremamente importantes. O primeiro deles, Lula não tem o apoio internacional que tinha em 2022. Ele já tem a imagem desgastada, principalmente por conta de sua proximidade, aí, principalmente com Vladimir Putin, com o regime iraniano. A gente teve aquele episódio do vice Geraldo Alckmin lá, junto com o pessoal do Hezbollah, do Hamas. Então isso tudo desgastou muito a imagem. Vamos lembrar aqui nossa audiência, a COP foi um fiasco, a COP 30, que era para ser, não é, a menina dos olhos aí da administração Lula no ponto de vista internacional, foi um fiasco. Então, no ponto de conexões, já não é mais o Lula de 2022, apesar que em 2022, Tauane, foi criada uma imagem do Lula que nós brasileiros sabíamos que não condizia com a realidade. Agora, o motivo do Lula ter utilizado tanto assim o telefone dele em janeiro também, encontra-se atualmente lá em um presídio, no Brooklyn. Nós sabemos que a prisão de Nicolás Maduro preocupou e muito Lula, e preocupa muito e com razão. Imagine se Nicolás Maduro, no dia 17 de março, que é a próxima audiência dele lá em Nova York, se declarar culpado das acusações ou abrir a possibilidade para uma delação premiada. Isso é muito remoto, mas pode acontecer. Se não acontecer agora, pode acontecer um pouco mais na frente. Então, essas ligações que o Lula fez entram nesse contexto também de tentar, de alguma maneira, entender o que estava acontecendo. E mais, uma das principais aliadas de Lula, a China, perdeu muita influência na América Latina. Xi Jinping deve, de alguma maneira, também estar cobrando Lula para que reverter essa tendência, né? Nós tivemos eleições em Honduras, onde a direita venceu, Chile, Bolívia. Agora, neste domingo, ontem também, tivemos a vitória da direita na Costa Rica, de uma candidata associada e próxima ao presidente americano Donald Trump. Então, a influência da China está diminuindo muito na América Latina. Agora, o apoio, quem sabe, pode vir de outro aliado. Isso porque nós tivemos aí as declarações recentes do Alexander Lukashenko, que declarou, não é, apoio ao Lula, e mais, nós temos aqui que se preocupar com essas declarações, porque ele disse que faria o necessário para apoiar. Nós temos aqui uma declaração do Lukashenko, onde ele deixa isso bem explícito. Então eu peço à nossa direção que, por gentileza, coloque o vídeo já devidamente legendado. A gente tem o vídeo aqui do Alexander Lukashenko. A gente tem aqui o vídeo. Мы очень переживаем за то, чтобы нынешний президент в Бразилии на этих выборах сохранил свою должность. Насколько я также информирован, он подтвердил свое участие в этих выборах. Мы всячески будем способствовать тому, если это нужно будет для Бразилии, чтобы выборы прошли в спокойной и мирной обстановке в интересах бразильского народа. Если это нужно будет. Tá, Ivan, quero mais interpretações sobre essa fala, por favor. Olha, é extremamente preocupante, Tauane, que o ditador Lukashenko, que é conhecido como o último ditador da Europa, e é isso que ele é,
fale em apoio a eleições pacíficas no Brasil. Eu vou aqui mostrar com palavras, não é, para nossa audiência, quem é Lukashenko. Ele está no poder na Bielorrússia desde 1994. Não fui eu que defini ele o último ditador da Europa. Ele é conhecido aqui como o último ditador da Europa, uma pessoa muito próxima de Vladimir Putin. Ele, no país dele, na Bielorrússia, nós temos presos políticos, jornalistas que foram presos por criticar o regime dele, e é este senhor, então, que vem a público, né, fazer essas declarações aí de apoio ao Brasil para que nós tenhamos uma eleição pacífica. O que ele entende por pacífica? Aquele conceito que ele entende também lá na Bielorrússia, no país dele. No mínimo, Tawane, no mínimo, o Itamaraty deveria vir a público e publicar uma nota dizendo que não terá nenhuma influência ou nenhuma a ação da Bielorrússia no Brasil. Eu imagino que isso não irá acontecer, mas nós precisamos repercutir isso e muito. Quer dizer, nós temos um ditador, um chefe de governo de outro país, falando que se precisarem, nós estaremos aqui porque estamos preocupados que Lula se mantenha no cargo. Você imagina o Trump fazendo uma declaração dessa? Ou outro presidente qualquer que fosse de direita no espectro político fazendo declarações como essas? Né? Então, no mínimo, seria aconselhável o Itamaraty a se distanciar dessas declarações. Não sei se isso vai acontecer. E o ideal mesmo seria que o próprio Lula viesse a público para dizer que se distanciava de alguma maneira, que refutava essas declarações do Lukashenko. Isso, repito, não vai acontecer. E é muito grave. Onde que está a soberania, tão falada soberania do Brasil, quando um ditador vem e faz essas declarações de apoio? O Brasil não precisa de apoio. Aliás, a última coisa que o Brasil precisa é de apoio da Bielorrússia, um país que praticamente só não foi anexado pela Rússia ainda, para dar aí um aparato de independência, mas que o Lukashenko, por exemplo, não faria essas declarações como essas sem um certo alinhamento com Vladimir Putin. Putin que invadiu a Ucrânia e que Lula até agora não condenou de maneira veemente essa invasão à Ucrânia. Tawane? Pois é, Ivan, ele está há 31 anos no poder, é muita coisa, então tá aí, isso endossa um pouco da tua fala de ser preocupante essa declaração. Eu vou acionar as nossas comentaristas para entrarem na nossa conversa. Fabi Barroso, eu começo com você, nós estamos com Ivan Kleber aqui ao vivo. Boa tarde, Ivan. Eu não posso deixar de notar que o Lula ele não está preocupado em reverter essa situação aí de desmentir, né, o Lukashenko, porque é simples, ele está preocupado com o churrasco e nas falas dele de comer os S, né, ele é pró nisso. Então, fazendo aqui, né, deixando um pouco mais leve, mas agora vamos para o que realmente importa. Primeiro, a gente sabe que realmente o Lukashenko é uma marionete do Putin. Nós sabemos, vamos fazer as ligações, nós sabemos que o Lula ligou, foi ele que ligou para o Putin recentemente, inclusive não se sabia, né, eventual motivo, mas poderia ser Maduro, poderia ser o Irã, poderia ser uma série de coisas. E aí vem, né, essa declaração que realmente viola a nossa soberania, não precisa nem acontecer. O fato dele dizer, né, que tem que manter algo pacífico, ele nem mal conhece o nosso Brasil e nossas leis, mas ele está endossando a narrativa, a mesma que o Lula fez agora há pouco, tá? Na abertura aqui do Supremo Tribunal Federal, ele falou realmente de eleições e também mencionou o tal do Pacífico. Então, será que eles estão trocando cartinhas? Todo esse pessoal, vou até anotar o que você mesmo falou. Putin, Xi, Macron e os líderes iranianos. Olá, doutora Fabiana, sempre uma alegria estar aqui na Oeste com você e muito bom trazer essa semelhança de discurso entre o Lukashenko e o Lula, né? Agora você imagina uma pessoa que está há 31 anos no poder, você pode simplesmente dizer para outro país que pode ajudar com eleições pacíficas. Muitos dos que estão assistindo aqui na nossa transmissão não eram nem nascidos, acredito que vocês três aí também não eram nem nascidas quando o Lukashenko assumiu o poder na Bielorrússia. Talvez o único aqui fosse eu, né? Um pouquinho mais velho. Então, nesse contexto que o Lukashenko vem falar em eleições pacíficas no Brasil. E o Lula, sim, doutora Fabiana, ele liga para o Xi Jinping alguns dias atrás e 2 dias depois liga para o presidente Trump
para falar da questão do Conselho de Paz. Eu não sei até onde nós temos essa influência da China na política exterior brasileira. É algo extremamente preocupante. O Brasil, como eles dizem, é um país soberano, então precisa também agir como um país soberano e não somente como um país que recebe ordens de outros países. Desculpa insistir na tecla Maduro, e eu acredito que o foco realmente tenha que ser a questão do Banco Master, a questão do INSS, mas se existe um problema muito grande que assusta o Planalto, é o Nicolás Maduro. E eu acredito que essas ligações que a gente citou antes, e esse contato até mesmo com o Xi Jinping, passe por tentar interpretar quais serão os próximos passos de Nicolás Maduro lá no presídio do Brooklyn. Então, doutora Fabiana, o que a gente vê mais cedo, a Josi também falava que ainda é um pouco cedo, né, essa questão toda das amarras ali, né, das eleições. Olha, eu tenho com todo respeito, tenho uma visão um pouco diferente. Estamos em plena campanha. Quando os telefones tocam tanto assim e gente ligando para cima e para baixo, é porque nós já estamos em uma fase bem avançada de campanha, de preparação para a eleição. E eu tenho uma teoria que essa eleição será decidida ali por julho, agosto, até mesmo antes do período eleitoral, que nós vamos chegar ali com 90% do eleitor já sabendo em quem votar. Então, nesse sentido, o Lula tenta de alguma maneira uma salvaguarda internacional que ele conseguiu em 2022, mas eu não sei se ele repete a dose em 26. Eu devolvo para você, Tawane. Gostou do conteúdo que viu por aqui no canal da Revista Oeste? Compartilhe e deixe o seu like.